Boa tarde, família de Deus, povo abençoado, porque se nós estamos aqui, se você está me ouvindo, é porque você também é um vitorioso. Superamos o ano de 2023. Já é passado, né? É passado. Mas é um passado que nós precisamos fazer alguma reflexão sobre essa data, esse ano, hein? E eu quero saber de você, saber de cada um de nós devemos fazer a seguinte reflexão. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão comigo, pensando um pouquinho no passado. O que o ano de 2023 marcou em sua vida? Quais foram os acontecimentos? Quantas vezes você sentiu e presenciou a presença de Jesus? Porque foi o ano vitorioso. Se foi vitorioso, foi pelas mãos do Senhor. Foi Deus. Não foi pelos nossos méritos, nem nossos esforços, de maneira nenhuma. E para conversar um pouquinho sobre este assunto, eu quero chamar a sua atenção para um texto que aconteceu logo após aquele grande evento, o maior evento da história da humanidade, que foi a morte e a sepultura, crucificação de Jesus e o sepultamento de Jesus. Foi uma derrota muito grande, uma tristeza, um pavor que tomou os discípulos de Jesus, porque eles nada puderam fazer, mesmo que Jesus tinha alertado, tinha ensinado, tinha falado que isso iria acontecer. Mas ainda assim eles ficaram, eles neste momento se perderam no tempo, porque algo estava acima dos limites que um ser humano poderia suportar. Por isso estavam muito tristes. E nós temos uma história de dois discípulos de Jesus. Dois discípulos que estavam em Jerusalém, mas era morador de Emaús, e ele estava retornando para Emaús, cidade de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então os dois estavam voltando para a sua aldeia chamada Emaús, e eles estavam conversando e falando dos acontecimentos. Já o terceiro dia, eles estavam, que era no domingo, no domingo, primeiro dia da semana. E eles então estavam voltando, estavam conversando com seu colega, E conversando, eles então falavam dos acontecimentos, dos sonhos, da decepção também que tiveram, porque eles tinham uma visão, eles viam Jesus como um líder, queria libertar Israel, mas não sabendo de que tipo de libertação. Eles pensavam que fosse do exército, dos inimigos. Não era bem assim. Mas eu quero compartilhar com vocês. E nesse diálogo que eles estavam muito tristes. Seus corações estavam realmente cheios de tristeza, tomados de amargura. Eles então estavam ali caminhando, seus olhos muito abatidos, seus corações endurecidos. E eles então estavam ali conversando. E que chega no verso, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, começa esta história. No verso 17, no verso 17 em diante, nós encontramos uma terceira pessoa chegando, envolvendo-se nesse diálogo com eles. E essa terceira pessoa disse a partir do verso 17, então ele lhes perguntou, que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas e que nela tem sucedido nesses dias? E ao que ele lhe perguntou, quais? Disseram-lhes, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes
as nossas autoridades o entregaram ser, condenando-o à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam: está ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não o viram. Não viram. Então Jesus, que estava ali com eles, aquele terceira pessoa, disse para eles: então ele lhes disse: honestos e tardo de coração, para creres tudo o que os profetas disseram? Porventura, não importava que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E quando aproximavam-se da aldeia para onde iam, ele fez quem ia para mais longe. Eles, porém, se constrangeram e disse: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-lhe dava. Abriram-lhe os olhos então, os seus olhos, e reconheceram nisto. Disseram-lhe de diante dele, e disseram um para o outro: é Jesus. Porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falavam e quando nos abriram as escrituras? E na mesma hora voltaram-se para Jerusalém, e entrando encontrando os discípulos reunidos e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhe fizeram conhecer no partir do pão. Amém? Que maravilha! Fica conosco, já é tarde, fica conosco. Eu gosto muito desta música, Divino Companheiro. Não vou cantar não, senão vocês vão se espantar, não vão querer me assistir mais, né? Mas fica conosco, Jesus, fica conosco, Senhor, mesmo não reconhecendo Jesus. Eu quero aqui neste momento compartilhar um pouquinho acerca de quantas vezes Jesus tem se aproximado, tem estado do nosso lado. Quantas vezes Jesus já esteve no nosso lado no ano de 2023 e nem percebemos muitas vezes. Muitas vezes naquele momento mais difícil da sua vida, naquele momento muitas vezes que você está realmente arrasado, acabado, Jesus estava ali ao seu lado e muitas vezes você não o percebeu. Através da sua misericórdia, da sua compaixão, Ele tem nos assistido às nossas dores, aos nossos clamores. Veja só esses discípulos andando, caminhando, falando a respeito do próprio Jesus, do sacrifício, de tudo que passou.
da decepção, da esperança que eles tinham. Agora esse Jesus é morto, apesar das mulheres já ter dito que ele tinha ressuscitado. Mesmo assim eles não conseguiram, porque ele estava tão abatido, tão arrasado, que eles não conseguiram assimilar, não conseguiram realmente cair na real, na nossa linguagem mais simples, não conseguiram cair na real de que ele ensinou. Isso tinha sido dito não somente por ele, a eles mesmos, mas também os próprios profetas. Aí Jesus aparece diante deles, começa a falar, questiona eles: que conversa é esta? Que assunto é este? E eles ainda repreendem: é o único, o Senhor é o único peregrino, né, em Jerusalém, que não sabe dos acontecimentos, do que tem. Mas o que aconteceu? E eles dão testemunho de Jesus para o próprio Jesus. E ainda bem, né? Ainda bem que eles deram testemunho de Jesus para ele mesmo. Varão piedoso e profeta digno. E citaram que os atributos de Jesus, falar das coisas boas dos acontecimentos. E eles então, e Jesus aí repreende e diz: mas isso não está escrito, isso não tinha que acontecer, isso não tinha que acontecer. E eles continuaram andando, caminhando, e não abriram os olhos, não pararam, só estavam simplesmente ouvindo com os ouvidos, não com o coração. Jesus nos fala que o coração deles estava pesado, pardo, né? Lento, sem raciocinar. E Jesus então chama a atenção deles, advertem, né? E ao chegar, aproximar da aldeia, eles dirigem-se a Jesus e vê que Jesus estava com a intenção de ir, mas não ia, né? Está com a intenção de ir um pouco mais além. E ele disse: não, já é tarde, fica conosco. E Jesus entrou na casa deles, sentou à mesa para partir o pão com eles, e assim o fez. Jesus foi reconhecido ao partir o pão. Jesus não foi reconhecido através das palavras, dos ensinamentos. Não chamou a atenção deles devido ao estado de canseira que eles estavam. Seus olhos estavam como fechados, diz o próprio texto. E eles agora reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão, o gesto de Jesus, no momento da súplica, da oração, do louvor, do agradecimento pelo pão. Eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Queridos amados irmãos, mediante a tristeza que nós possamos estar vivendo, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar que Jesus não está conosco. Nós não podemos de maneira nenhuma também deixar de ser benevolente, bondoso, hospedeiro, como esses homens o fizeram. Quantos anjos, alguém, talvez você, meu irmão, você, meu amigo, tem recebido na sua casa uma palavra de mansidão, talvez uma palavra de proteção. É isso mesmo, uma palavra de proteção, que é uma batalha espiritual nos dias que nós vivemos. E no ano de 2023 foi um ano difícil, de muito choro, de muita angústia. Eu cheguei a ouvir algumas pessoas dizer: nem Deus resolve o problema que nós estamos vivendo, nem Deus resolve isto. Chegam a falar esta besteira, esta heresia. Mas não é assim. Deus tem estado presente na pessoa de Jesus, porque ele fez esta promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora esses homens que fizeram esses 11 quilômetros com seus corações endurecidos, chorosos, agora esses homens voltam imediatamente para Jerusalém, vão ao encontro dos discípulos para dizer verdadeiramente: Jesus ressuscitou. Não está tudo acabado, agora há esperança, Jesus ressuscitou. Ele andou conosco, ele esteve conosco, e nós o reconhecemos no partir do pão. Queridos amados irmãos, Jesus precisa ser reconhecido por cada um de nós.
Este novo ano de 2024 não pode ser um ano pior do que o ano de 2023, ainda que será difícil, mas não pior, porque o ano de 2023 é prova de que nós somos capazes de superarmos, quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança em Deus. Se a sua esperança está em Jesus, está em Deus, você será vitorioso. Seremos vitoriosos. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse texto. Eu quero contar uma experiência de uma mãe muito importante. Essa pessoa muito importante na minha vida. E ela então, ainda essa semana ela veio nos visitar, veio, como sempre, todo dia primeiro eu faço questão de reunir a família. E ela então compartilhou um pouquinho comigo. E ela me trouxe a memória mais uma vez de um filho que ela perdeu. Ela perdeu o marido num acidente e perdeu um filho mais tarde no acidente. 1 ano e pouco, menos de 2 anos, ela perdeu o seu filho no dia do seu aniversário, 22 aninhos. Um jovem, um jovem obediente, um menino crente, servo. E ele morreu em um acidente. E aquela mãe que idolatrava, na verdade, aquele marido, aqueles filhos que ela tinha, principalmente o seu filho. E nesse acontecimento, nesse acidente, ela disse: tudo acabou para mim. E ela sofreu muitos anos de dor passando mal, e os médicos não têm solução. Até que um dia ela resolveu falar com Jesus, resolveu falar com Deus, desabafar com Deus, entregar a sua dor, a sua tristeza, a sua perca, e ela entrega ao Senhor Jesus. Jesus veio ao seu encontro de uma maneira tão especial, e ela disse: eu me converti ao Senhor Jesus. Tinha uma vida toda de caminhada como crente, mas não era salvo porque eu não tinha aceitado a Jesus de coração. Eu tinha meus filhos como o maior tesouro da minha vida, e não era Jesus. Meus filhos, eu idolatrava meus filhos. Agora foi diferente. Precisou de Deus levar as 2 pessoas que eu mais amava, ou entre as 3 pessoas que eu mais amava, o Senhor me levou as 2 pessoas, muito importante na minha vida. Mas para isso foi necessário, porque senão não teria enxergado Jesus, eu não teria reconhecido o poder de Jesus, da palavra de Deus. Que situação, irmãos. E ela conta com lágrima, mas hoje minhas lágrimas é de alegria, porque eu encontrei Jesus. Ele preencheu o meu coração. Toda a minha tristeza Ele tirou. Toda a minha dor foi arrancada. E hoje eu vivo feliz servindo ao Senhor Jesus. Que maravilha, queridos amados irmãos. É isso que eu digo, olhando para trás. Devemos olhar para o ano 2023. Se nós perdemos esta oportunidade, se você não aproveitou esta oportunidade, e neste ano faça um compromisso com Deus, leia a Bíblia e ouça. Hoje nós temos a oportunidade de ler, hoje nós temos a oportunidade de ouvir a Bíblia, irmãos, a qualquer momento, qualquer instante. Mais do que isso, para sentir a presença de Jesus, é indispensável. Você não pode de maneira nenhuma deixar de sentir e ter alegria em servir a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, que Deus te dê visão, discernimento. Portanto, na mensagem passada nós falamos: Jesus, entra em minha casa. E nesta ocasião eu quero dizer: Jesus, fica conosco no ano de 2024. Jesus, fica conosco. Jesus, fica conosco. Diga isso para Jesus: Jesus, fica na minha casa, Senhor. Fica, Jesus, conosco. Descanse à tarde. Já está tarde, Senhor Jesus. Fica comigo para sempre. Fica no meu coração. Mora, Jesus, no meu coração. Faça morada no meu coração. Dar-me a alegria que esta mãe, que essa esposa teve, como teve quando encontrou com o Senhor. Também quero ter esta alegria, como os discípulos tiveram, voltaram alegre, correndo 11 quilômetros para anunciar as boas novas. Tenho certeza,
Se você que nos ouve ainda não tomou essa decisão, toma essa decisão e esta será a sua alegria. Que Deus te abençoe. Esta é a minha oração, que você possa fazer. E eu quero estar intercedendo por você, dizendo: Senhor Jesus, ouça esta oração, ouça o clamor desta vida que está lhe pedindo. Escreva o nome dele ou dela no livro da vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Sei que o Senhor deu a sua vida por nós, e mediante a tua misericórdia, a tua compaixão, há de perdoar todos os nossos pecados cometidos no ano de 2023. Que esse novo ano haja um renovo, que esse novo ano haja uma renovação em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Assim seja. A Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Já tenho